E agora chegamos ao quinto selo. Eu tomo as escrituras em Matitial, capítulo 27, versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, a desordem aumentava. Pegou água, lavando as mãos. Então Pilatos pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: estou inocente desse sangue. Ou seja, Machia e Yehoshua estava sendo julgado pelo governador romano Pilatos, mas o veredito, a decisão era do povo Yahudim, judeu. Como Paulo disse, Shaul disse, né? Se os Yahudim, judeus, soubessem que Machia e Yehoshua era o Senhor da Glória, nunca teria o crucificado. Os príncipes, sacerdotes, os religiosos, todos eles estavam ali cegados. Tal como os irmãos de Yosef, os 12 filhos de Jacó, 11 tiveram inveja, ciúme, inveja de Yosef, né? Fizeram aquela maldade, jogaram no poço, venderam aos ismaelitas, né? E ele vai para o Egito. Ou seja, eles quiseram se livrar de Yosef, porque Yosef era espiritual, sonhava, interpretava sonho. E o Machia era espiritual, falava de um jeito que nenhum homem da terra falou. As palavras do Machia. Mesmo lá na cruz, depois do julgamento, o centurião vai dizer, né, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus, porque ninguém morreu como ele morreu, né? Não estou falando de ser crucificado, muitos eram crucificados, milhares eram crucificados, mas houve terremoto, escureceu, escuridão veio, as pedras rolaram. Ele deu um brado ali, um grito no Calvário. Os mortos que estavam no sepulcro ouviram a voz dele e ressuscitaram. Havia anjos. Ele podia chamar 12 legiões de anjos. Um anjo, numa noite, matou 185 mil do exército assírio do imperador lá, o que controlava o Senaqueribe, né, que encurralou Jerusalém no tempo do profeta Isaías, né? Fala de Zedequias, né? E Edequias, o rei lá de Judá, de Israel, né? E o Machia podia chamar anjos. Porém, se Machia e Yehoshua salva a si mesmo, o que seria de nós, né? Então, por amor aos escolhidos, aos eleitos, ele estava aqui sendo julgado. E o Pilatos, que não era do judaísmo, que não obedecia aos 613 mandamentos do profeta Moshe, as 613 mitzvah, ele, olhando para Yehoshua, não viu falha, não viu erro. Porém, veja o que a religião faz. A religião cega, o judaísmo cega, o cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal cega. O Islã cega. Os rabinos cegam. Os padres e pastores e papas cegam. Os imãs das mesquitas muçulmanas cegam. Eles estavam cegos. E aí Pilatos manda trazer água, lavando as mãos na presença da multidão, diz: estou inocente desse sangue. Será? Será que tem como ficar neutro? William Branham fala que Pilatos depois vai se suicidar, né? Na Suíça, lá no lago, na lagoa onde ele pulou lá dentro, lá e se suicidou, claro, tentando tirar o sangue das mãos dele, o sangue do Machia, né?
que ele julgou. Ele era político, ele inclinou para o lado do judaísmo, não para o lado do Mashiach, né, Yehoshua. Eles dizem que todo aniversário de Pilatos, a cor da água muda, onde ele pulou lá e se suicidou. Né? Mas Pilatos disse, a responsabilidade é vossa. Mesmo a esposa de Pilatos tinha tido um sonho, né? Um aviso, né? Para não se meter nessa questão aí, porque esse homem era justo. Mas a política está casada com a religião, não estava casada com o judaísmo, é como hoje. Todas as igrejas estão casadas com a política, devem favores políticos, né? Se envolvem na política. Né? A responsabilidade é vossa, disse Pilatos. Aí todo o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, todo o povo respondeu: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E vai cair, né? Começa a cair no ano 70, a destruição de Jerusalém, 6 meses de cerco romano, general Tito, que queria o templo. Ele disse lá, a 2ª legião, 3ª legião, 4ª legião, tudo formado de árabes sírios. Preserve o templo, mas era um ódio tão grande dos árabes contra o templo, contra os judeus, que Flávio Josefo diz que o sangue corria nas ruas de Jerusalém igual uma enxurrada, e a palavra do Mashiach diz: não vai sobrar pedra sobre pedra desse templo, que gastou 46 anos para ser construído, o templo de Herodes, né? Que era o tabernáculo, né? E realmente foi destruído, né? Realmente foi destruído, já começou a cair julgamento sobre os judeus no ano 70. E o 5º selo já vai falar do Holocausto, 6 milhões de judeus, aquelas almas debaixo do altar, tudo por causa disso aqui, ó. Por causa da rejeição contra a Mashiach, por causa dessa palavra aqui, ó. Que o sangue dele caia sobre nós, já cai no ano 70, aquela geração lá do ano 33, muitos estavam vivos no ano 70 e já viram o julgamento sobre nossos filhos, aí já aponta para o Holocausto, e todo esse sofrimento da raça judia, dos judeus, o antissemitismo. E não terminou não com o Holocausto não. Ainda tem Zacarias 14:2. E Jeová diz: eu vou reunir todas as nações contra Jerusalém. As mulheres serão violadas, as casas saqueadas. Metade da cidade irá para o cativeiro. E Jerusalém será tomada. Será invadida, será tomada. Mas antes ainda tem a guerra do Gog, né? Ezequiel 39, onde Israel, os judeus, vão gastar 7 meses enterrando cadáver e 7 anos queimando armas. Está escrito lá em Ezequiel 39. Essa guerra, ela finaliza no Vale do Oberim, ao leste do Mar Morto. Mas essa do Zacarias 14, onde todas as nações vêm contra Jerusalém, ela finaliza, essa é que é a 3ª e última guerra mundial, né? Que eu vejo nas escrituras, essa aí que é o 3º ai. Isso aí é no Vale do Meguido, ao norte de Israel, no perto ali de Nazaré, né? Amagedon. Onde é Ruanã, Apocalipse 19 diz: vi a besta e os seus exércitos. Tudo lá no Oriente, no Vale do Amagedon. Ou seja, eu estou querendo dizer que Israel ainda vai passar por angústias. A pior não é o Gog, eu não sei. A Bíblia diz que o Vale do Oberim, ali ao leste do Mar Morto, aquilo vai virar um grande cemitério, onde vai ser enterrados os russos, os persas, os iranianos, os cuxi, os etíopes, os futi, os líbios, o Gomer, o Betogarma. Eu não sei se Israel vai usar uma bomba atômica saindo de submarino israelense debaixo das águas. Mas os ossos, o Gog, vai para o Vale de Oberim. Vai para o Vale de Oberim. A besta vai para o Vale do Amagedon. São 2 guerras. O Gog e o Amagedon, 2 guerras. E é nessa última aí, ó, o Amagedon, quando todas as nações vêm contra Jerusalém, que vai haver a angústia de Jacó. Quando o grande príncipe Miguel, eu vi esse Lamartine num podcast aí do Inteligência Limitada, do Vilela,
dizendo que Miguel é mais fraco do que Lúcifer, do que Satanás. Onde que um pastor evangélico famoso, não? Metido na política, já foi político, onde ele tem coragem de falar tal expressão? Dizer que Miguel é fraquinho perto do diabo, que Miguel é mais fraco que o diabo. Esse homem nunca leu Apocalipse 12. E Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. E ele, Satanás e seus anjos não prevaleceram nos céus. Ou seja, a Bíblia diz que Miguel, o arcanjo Miguel, a Bíblia só fala de um arcanjo. Eu sei, tem gente que fala o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael. Eu vou pela Bíblia, só há um arcanjo. E esse arcanjo é Miguel. E as escrituras dizem que ele é quem derrota Satanás. É ele que vai à Pérsia, o Irã. No tempo do profeta Daniel, 21 dias, Daniel orando. Gabriel queria levar a mensagem das 70 semanas de Daniel, e o príncipe da Pérsia não deixava, precisou de Miguel intervir. Aí me veio Lamartine, pastor Lamartine, dizer que Miguel é mais fraquinho do que o diabo. Onde é que esse homem está com a cabeça? O problema do podcast é que o homem vai falar 2, 3 horas, vai falando, respondendo perguntas e fala abobrinha, besteira, bobagem, besterol. Não sabe nem o que está falando. E no tempo do cerco, da angústia de Israel, de Jacó, Zacarias 14, Daniel 12 diz que Miguel, o grande príncipe, vai descer e intervir, né? Você nunca leu na Bíblia que Jeová vai descer e pisar seus pés no Monte das Oliveiras, nesse tempo, para Israel não ser aniquilado, vai intervir dali, depois dessa intervenção contra a besta, né? E os exércitos da besta no Vale do Armagedon, o milênio vai ser implantado, né? Então o povo Iudim recusou Mashiach, ele veio para os seus, os judeus, veio para Israel, os hebreus, mas eles recusaram, rejeitaram. E Roanã, capítulo 1, versículo 12. E aqui ele se sentencia, uma sentença caindo sobre eles mesmo, com a boca deles, né? O sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. E então soltou-lhe Barrabás. Pilatos soltou o criminoso Barrabás. Quanto a Yehoshua, depois de açoitá-lo, entregou para que fosse crucificado, né? O quinto selo você conhece. O William Branham revelou que são os judeus mortos, 6 milhões, no Holocausto. Quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas, não é os santos, os kadosh. Ele vê as almas dos que tinham sido imolados, mortos, por causa da palavra de Deus. Eles só tinham a Torá, o Antigo Testamento. E do testemunho que deram, testemunho que dela tinha prestado, e eles clamavam em alta voz por vingança, né? Até quando, ó Senhor Santo, Kadosh e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Benedito Mussolini em Roma, Joseph Stalin na União Soviética, Adolf Hitler na Alemanha, Eichmann, né? Eles matavam judeus, arrancavam os dentes para extrair o ouro, que os judeus gostam de habituar seus dentes com ouro. Os corpos faziam experiência. Joseph Mengele, o médico nazista, veio para o Brasil. Quantas experiências, mesmo os cadáveres eram estendidos em arames, eles não perdiam nem os cadáveres dos judeus. Depois das câmaras de gases, faziam fertilizante dos cadáveres, né, os alemães, né? E a cada um deles foi dada, então, uma veste branca. Graça, né? Foi feito graça. E foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros, irmãos que seriam mortos com eles. Agora eu tenho um parágrafo aqui, nas minhas anotações,
que esses que serão mortos são 144 mil. Porque esse Neville aí de Curitiba, filho do pastor branamista Raimundo Maia, ele sempre está pregando que os 144 mil não morrem, né? Mas nas minhas anotações, lendo cuidadosamente o quinto selo de William Branham, né? Porque o William Branham pregou os 7 selos baseado no que Yohanan, João escreveu no Apocalipse. E eu agora estou pregando a revelação dos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos que William Branham pregou. João e Yohanan escreveu, o Branham pregou as fitas, né, dos 7 selos, e agora eu estou aqui pregando. Já que a revelação dos 7 trovões estão contidas nos 7 selos. E eu tenho um parágrafo aqui, uma referência de William Branham sobre 144 mil, que o Branham fala anticristo, mas é anti-Machia, né? O correto é anti-Machia, né? Porque o nome que ele era chamado Salvador, o Filho do Criador, lá no ano 30, 31, 32, 33 e meio, não era Cristo. Isso aí já é os helenistas gregos que translitera Machia para Cristo. Não era Jesus. Isso aí é os helenistas gregos, e depois Jerônimo com a Bíblia Vulgata, a serviço do Papa Damásio, no ano 483, 486, translitera do grego para o latim. Também não era chamado de Jesus, aí já é Jean-Georges Tricino, gramático linguístico enviado pelo Papa Leão X no ano 1515 para a Alemanha. Ele viu Lutero lá, o Tricino. Mas só que ele estava lá na Alemanha a serviço do Papa Leão X. 7 anos depois da Reforma Protestante, 95 teses, Jean-Georges Tricino, embaixador da Igreja Católica Romana, linguístico, gramático, pai da letra J, vai fazer a alteração do I para o J. Jesus, no latim, vai virar Jesus. Então o nome chamado lá era Mashiach Yoshua Mashiach, né? Como Paulo gostava de chamar, Mashiach Yoshua Mashiach. E falando em Paulo, eu já divulguei no meu Facebook, eu estava com 406 pontos do Evangelho de Paulo, já cheguei a 544 pontos do Evangelho de Paulo para retornarmos. Ainda falta ler o capítulo 3 da carta de Tito, né? Já terminei o capítulo 2 de 2 Timóteo. Avancei. Cheguei em 544 pontos. Será que vou passar de 1000 pontos quando terminar as 14 cartas de Paulo? É a pergunta, né? 1 ponto. Se você desobedecer 1 ponto do Evangelho de Paulo, você está perdido. Kefas, Pedro, na sua segunda carta, acho que é 5,14, ele disse: nosso amado irmão Shaul, Paulo, o Criador lhe deu sabedoria, grande sabedoria. Ele escreveu pontos difíceis em suas cartas, epístolas, os quais os vacilantes e ignorantes entortam, dão sentido contrário, não querem praticar, obedecer, torcem com as demais escrituras para a perdição deles, dos vacilantes e ignorantes. E aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo, Shaul, o apóstolo, disse: um anjo descendo do céu a nós mesmos, ou alguém pregando evangelho diferente do que já foi pregado, considere anátema amaldiçoado. Então, com 544 pontos, e as igrejas, o cristianismo desobedece tudo. Como é que vocês vão entrar no paraíso? Os crentes, os evangélicos, os pentecostais, os protestantes, os católicos, não tem como. Não tem como. A porta é muito estreita. Pouquíssimos serão salvos, né? Agora eu estou aqui com o 5º selo. A referência é 24. O William Branham fala aqui na referência 24, né? E fala de membros faltantes, seria amputou a perna, amputou o braço, serão restaurados, tal como no Keino Sabino, em Tucson, Arizona, ele falou a palavra e criou esquilos, né? A palavra falada
Ela vem. Eu, quando era do tabernáculo, eu vi o Joaquim Gonçalves, tabernáculo da Fé em Goiânia, mandar formar uma fila, né, de oração e dizer para o povo, fale a palavra, né? Requere os seus parentes, para que eles sejam salvos. Peço que tem que pedir, fale a palavra. Nunca funcionou. A palavra falada que o Joaquim tentou mover aqui, porque, em primeiro lugar, Joaquim Gonçalves nem a palavra falada, nem a palavra original tinha. Para vir a palavra falada, primeiro tem que vir a palavra original. E o William Branham tinha dito na mensagem o super sinal: aparecerá um profeta que vai pregar a palavra original. Você acha que eu sou duro? William Branham dizendo, só porque eu, William Branham, prego contra o corte de cabelo e contra as organizações? Espere que esse profeta que vai pregar a palavra original apareça. Espere para você ter contato com ele. Lá ele dizia que o purgão, a ruga, a gafanhoto, a lacusta comeu, devorou. Ele diz assim, vai ser restaurado tudo. Então, Mambrana fala que ainda vem uma outra restauração. Ele só começou a pregar. Mas hoje a restauração está aqui. Eu já não tenho 406 pontos do Evangelho de Paulo, já tem 544. Nem terminei a carta de Tito. Mas vamos para frente, né? Vamos para frente. Aí no 27, a irmã Brana fala 5 ou 6 dias numa salinha, quando ele estava pregando o quinto selo. Eu já tenho 5, 6 dias numa salinha, não vejo ninguém, só saio e faço minhas refeições, né? Então ele se concentrou bastante, né, para pregar isso aqui, ó, os 7 selos, né? E eu estou falando do quinto selo. 44 católicos ajudou na construção do tabernáculo Branham. Os católicos interviram. O Branham disse que tinha amigos católicos e ajudaram o tabernáculo Branham a ser construído. O tabernáculo Branham é esse, aquele templo lá em Jeffersonville, que o irmão Branham queria que continuasse tendo cultos. Ele dizia até a volta de Jesus, o irmão Branham diz, mas hoje José Branham fechou. Hoje, William Collins, que já morreu, quebrou, derrubou aquela parede que foi desenhada as 7 eras, né, da igreja, né? José Branham fez outro salão, né? Virou museu o tabernáculo Branham. Porém, eu tenho pregado aqui que não haverá templos de 4 paredes, né? Que um presbítero, se houver congregação, keynesiana, comunidade, que lá, deve dirigir a congregação a partir de sua casa, né? Se ele não governa bem sua casa, como vai governar a congregação keynesiana, lá, comunidade de Deus? Porque era nas casas, no tempo de Paulo, casa de Áquila e Priscila, casa de Arquipo, casa de Nifa, né? Sempre foi as congregações. Paulo não fazia templo de 4 paredes. O templo só pode haver um. Lá em Jerusalém, ainda não existe. Vai existir, e quem vai sentar nele vai ser o antimachia, né? A besta do Apocalipse 13, o filho da perdição, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então hoje na palavra original não será construído templo de 4 paredes. E se um templo de 4 paredes cresce nessa pregação? É muito difícil crer, né? Se cresce, fecharia as 4 paredes, as portas desse templo, e iria reunir em casa. Porque agora é o de volta à palavra original. Agora é de volta à palavra original. 48. Nunca considero o indivíduo como ministro, tenho que golpear essa serpente que está picando o povo. O Zé Mambrano está dizendo que ele não julgava indivíduos, julgava o pecado, julgava o sistema. E como pregador, ele dizia que tinha que golpear a serpente, que ele via as doutrinas malignas da serpente, né? Então ele dizia, tenho que golpear a serpente. Eu não faria isso se não fosse uma comissão de Deus, que tem o dever de fazê-lo, ou seja, pregar. E nós vamos ver aqui que o William Branham, nessa comissão de
e dever de pregar, ele vai dizer aqui no quinto selo que o Dr. Smith estava errado. Ele pregou muito o Apocalipse baseado na visão de Uriah Smith, lá o mestre, professor dos Adventistas, né? Quando chegar lá na questão do sono da alma, né? Depois de revelar o quinto selo, mostrar que as almas não dormem, como pregam os Adventistas. A Mombrana vai dizer, Uriah Smith, o Dr. Smith estava errado. Como eu tenho pregado aqui nesse sete selo que tem coisas que Mombrana errou. Não que eu esteja contra o William Branham. Como Mombrana tinha uma comissão e o dever de dizer a verdade, eu também estou aqui com o dever de dizer a verdade. Nesta hora. E dizer, o William Branham errou nisso aqui, como eu já preguei aí. Ele disse que a primeira igreja primitiva era de Roma, e não era, ela era judaica, hebreia, não tem nada a ver com Roma. Era de Jerusalém. Depois é que vai chegar a ter uma igreja de Roma com Andrônicos e Júnias. Apóstolos, antes do apóstolo Shaul, Paulo, Romanos 16. Mas o apóstolo que fundou a primeira congregação, que é nesse ano, que é lá, foi Kefa, foi Pedro. Lá em Jerusalém. A ele foi dada a chave do reino dos céus para trazer a revelação. Então não é Roma, eu não concordo com William Branham. O que o irmão Branham falar e é a verdade, eu não vou corrigir, mas se eu ver que não está alinhado com as escrituras, eu devo pregar a verdade. Eu não estou aqui para corrigir o William Branham. Isso não é meu propósito, estou aqui para pregar a verdade. Mas é diferente de William Branham. Que seja diferente, mas que seja a Bíblia, que seja as escrituras, seja Deus verdadeiro. Paulo diz, todo homem mentiroso. Eu não estou dizendo que William Branham é mentiroso, mas o William Branham cometeu equívocos. Cometeu equívocos, como todo homem comete equívoco, cometeu erros. Mesmo sendo um grande pregador, um profeta, um vidente, muita coisa que ele pregou não é o que Paulo pregou, não. Paulo pregou muito diferente de William Branham. E agora nós temos a última oportunidade, na hora da meia-noite, desde o Brasil, de voltar à sã doutrina, ao santo evangelho da glória de Deus, 1 Timóteo 11, que Paulo pregou. E aí você decide, quer continuar na mensagem de William Branham? Siga em frente. Eu vou pelas 14 cartas. Eu sei que salvação só tem na Bíblia. Mashiach mandou examinar as escrituras. Paulo falou que a salvação, em 1 Coríntios 15, versículo 2 e 3, é se você recebeu o evangelho que ele pregou, tal como ele entregou, tal como ele ensinou. Do contrário, você estará crendo em vão. Referência 53 do quinto selo, o que torna Deus grande, é porque ele pode se fazer tão simples, não? Não vê Yehoshua Mashiach? E Yehoanã 1 diz, primeiro, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra estava com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. E ele estava no mundo, versículo 10 do capítulo 1, e o mundo foi feito por ele, ou seja, o Criador, quando veio ao mundo, nasceu na manjedoura, disse, raposas têm covil, pássaros têm ninho, não tem um lugar para descansar a minha cabeça. Entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, cumprindo Zacarias, né? Toda a vida é uma simplicidade. As pessoas olhavam para ele, não dizia, ele é o Mashiach. Tinha que caminhar muito com ele, estar muito perto dele, para ver a personalidade e o caráter dele, né? Que era um caráter sem igual. O caráter de Yehoshua Mashiach. Kefas conseguiu ver. Quem diz os homens ser o filho do homem? Matitiel 16. Kefas, Pedro diz, eu creio que tu és Mashiach. Ele diz, não diga para ninguém. Shimon, Kefas, não digas para ninguém. Então tinha que se aproximar muito dele, para ver aquela personalidade, aquele caráter, porque o que torna Deus grande, quinto selo, referência 53, é que ele, Deus, pode se fazer tão simples, né? E aí os orgulhosos, os altivos, os arrogantes, falham, cometem falha, porque não pode reconhecer a simplicidade. Deus revelado e ocultado em simplicidade. O parágrafo, referência 69, do quinto selo,
William Brandt está dizendo aqui, não há besta, animal vivente. No primeiro selo, quando abriu, um leão. No segundo, um touro. No terceiro, um homem. No quarto, uma águia. Mas nesse quinto selo, não tem animal vivente. É só 4 animais. É o leão, Matitial, Mateus. O touro, Marcos. O homem, Lucas. E a águia, Yehoanã. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus, o leão, lá em Matitial? Os 3 magos, no nascimento do Mashiach, o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir o touro, um animal de sacrifício que serve, e no final da vida é sacrificado, não? Bezerro, o boi, o touro. Lucas, na verdade, diz o filho do homem. E o evangelho de Yehoanã e João é o diferente. É diferente dos 3 evangelhos. É o evangelho da águia, né? Mostra Mashiach Yoshua, diferente de Matitial, de Marcos e de Lucas, né? Então, desses 4 evangelhos, vem o livro de Atos dos Apóstolos. Que não tem a palavra amém. Tem Atos 1, começou a congregação, que é nesse ano, começou a querer lá. Lá em Atos 28 não tem amém. Estamos chegando no fim. O amém. A era de Laodiceia, Mashiach, ele se apresenta como o amém. É o fim. Agora sim, estamos no fim. Laodiceia com 118 anos. Éfeso 117 anos. Já passou Laodiceia passou Éfeso, mas você diz... Mas irmão Brano disse que Laodiceia seria a menor de todas as eras? Nunca disse isso. Só disse que seria muito curto e passaria rápido. Muito rápido os eventos em Laodiceia. Ela vai acabar. Ela já superou Éfeso. Éfeso é a menor das 7 eras. Laodiceia já passou. Éfeso com 118 anos, Éfeso com 117. Mas ela vai passar rápido. Ela passará muito rápido. E ela nas 7 eras da igreja, de Éfeso a Laodiceia, estão os 4 animais. Aqui em Laodiceia, que a águia vem, o 4º animal, para o 4º selo. O leão lá em Éfeso, a palavra original com Paulo, rugindo. Nós vamos ver aqui no 5º selo que tem uma hora que o Mambrante diz que o boi é Tiatira. O boi é Tiatira. O homem é Sardes e Filadélfia, a 5ª e 6ª era. Aí a águia vem na 7ª era, no 4º selo, né? Ela chega aqui no 4º selo porque quando a besta, o rei lá, de Daniel 8:23, com um olhar arrogante, quebrar o pacto de 7 anos, e só sobrar 3 anos e meio, ali é o rápido. As águiazinhas sobem, todas as águias sobem. Porque a noiva da palavra original não está aqui no período da grande tribulação. Mas ela vai estar aqui para ver a apostasia. Não tem a igreja lesbiteriana no Brasil? A apostasia. Não tem a igreja Cidade de Refúgio no Brasil? Onde a pastora Lande casou com uma mulher, tem mais de 20 anos de casado. Está dizendo que está trazendo a última reforma antes do arrebatamento, aceitando casamento de mulher com mulher, homem com homem. Apostasia. Não tem a igreja contemporânea no Brasil? Homem casa com homem? Apostasia. Mas também tem que aparecer o anti-Mashiach. Porque ele vai fazer um pacto de 7 anos. Na metade ele quebra. E é quando ele quebra que as águias sobem. Porque a noiva da palavra não estará aqui na grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência. Apocalipse 3:10, na era de Filadélfia. Também te guardarei da hora da grande tribulação, que há de vir sobre toda a terra. Vai tentar os habitantes da terra. Veja que em Laodiceia ele nem avisa que está vindo. Ele avisa que está fora das igrejas. Desde Tiatira ele está dizendo, eu estou vindo. Cedo vem, eu estou chegando. Mas Laodiceia já não avisa. Porque é uma era muito rápida, já tem 118 anos. E não tem animal vivente, 4 animais, né? Leão, touro, homem e águia. Não tem animal vivente no 5º selo, porque o 5º selo, o arrebatamento já aconteceu. Terminou as eras da igreja. Por isso que não tem mais animal vivente, dando aviso. Aqui então terminou a graça, terminou a meia-noite. A hora da meia-noite, a porta fechou. As virgens prudentes entraram, as nessas ficaram para trás.
Os 144 mil vai ser salvo aí, selados, chamados para fora por Elias e Moisés e perseguidos pelo, como a falava, anticristo, eu falo antimachia, besta. 84. Referência. É que o mistério das eras da igreja já está cumprido nesse tempo, do quinto selo. E vamos dizer que o anticristo está revelado, mas eu falo antimachia. Como Paulo dizia, então, 2 Tessalonicenses 2, e então será revelado o iníquo, o filho da perdição. Mas tem que ser construído o terceiro templo, porque aquilo ali é um problema árabe-israelense. O terceiro templo ali, o Domo da Rocha, a mesquita, lembrando a palavra mesquita de Omar, né? Tem a mesquita de Al-Aqsa, tem o Domo dos Espíritos e o Domo da Rocha. Aquilo é um problema israelense e árabe-israelense. Aquilo ali só um mardi do Islã, só um antimachia do judaísmo que pode desbloquear aquilo ali, ó. Do contrário não pode, porque os judeus 9 milhões, 10 milhões na terra, os árabes 2 bilhões. Israel sabe que se mexer com aquilo ali, vai virar uma guerra árabe contra israelenses. Aí como é que 9 milhões de judeus vai enfrentar 2 bilhões de árabes? Você está vendo o tamanho do problema? Mas a Bíblia diz em Daniel 9:27 que vai vir um príncipe. Homem arrogante, olhar arrogante, rosto feroz. E depois eu vou explicar o que o Islã prega, porque o Islã crê em Jesus Cristo, o Islã também crê no anticristo. O Islã acredita que Jesus Cristo ainda vem para reinar na terra. Ele acredita que Jesus vem vencer o anticristo. Só depois que Jesus Cristo vier e vencer Jamal, o anticristo, ele fala lá, vai ser caolho, meio avermelhado, que Jesus Cristo, na visão do Islã, vai vir, vai derrotar. Depois é que vem o Mahdi, na visão do Islã. Eles acham que Jesus Cristo vai reinar 40 anos. A visão do Islã, mas o Mashiach vai reinar 1000 anos, Mashiach Yoshua. O Islã é 40 anos. Depois que Jesus Cristo vir, o Jesus Cristo do Islã vir derrotar lá o anticristo, aí vem o 12º irmão, o Mahdi. Só depois o Mahdi vem. É uma confusão. Igual o judaísmo, tropeçou em Mashiach Yoshua, mas você sabe que de propósito, o Mambrão vai dizer aqui, foi propositadamente Deus cegou os judeus para que os judeus crucificassem, rejeitassem Mashiach Yoshua, crucificassem na cruz para que nós, os gentios, tivéssemos nossa oportunidade. Mas agora na era de Laodiceia, gentios estão cegos. Quem voltará ao Evangelho de Paulo? Eu já não estou com 406 pontos, não. Eu já estou com 544. Voltar a 10 pontos já seria difícil. Voltar a 100 pontos, mais difícil ainda. Voltar a 200, 300 pontos, dificílimo. Vou lhes dizer a verdade. Com 544 pontos do Evangelho de Paulo, vou lhes dizer a verdade. Nua e crua, é impossível as denominações voltarem ao Evangelho de Paulo, as organizações católicas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais, mas eu acredito que é possível os eleitos, um grupinho voltar, tomar uma atitude e voltar, tomar coragem e voltar, criar a responsabilidade, assumir a responsabilidade para entrar no céu e voltar. Mas as igrejas eu descarto, não tem salvação em igreja, não tem como voltar. Eu falei, eu acho que vai passar de 1000 pontos, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Então, eu estou aqui com o ponto 115. Eu estou aqui com o ponto 115. Até Laodiceia. Éfeso, o leão, Tiatira, o boi, Sardes, o homem, Laodiceia, a águia. Quarto selo, né? Do quinto selo, o Criador já não envia mais animal vivente. Lembra que ele falou, Mashiach Yoshua falou em Matitial 28, estou convosco todos os dias. Como? Na forma de leão, Paulo. Na forma de touro, São Columba.
na forma de homem, os reformadores. Porém, Laodiceia, quarto selo, na forma de águia, a fé para o rapto, os 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos de William Branham, que você está ouvindo, não em um templo, não no tabernáculo Branham. O tabernáculo Branham foi pregado 7 selos. Agora é fora das igrejas, fora de 4 paredes. Você está ouvindo a revelação dos 7 trovões. O que você fará? Eu não sei. Eu só sei que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a última etapa, a etapa da águia, a era da águia. 142, a referência em Tiatira foi o... Mambrana fala o boi, minha Bíblia de Jerusalém fala o touro. Boi, bezerro, touro. É a mesma coisa, mas eu prego a Bíblia de Jerusalém, é touro. 142, em Tiatira foi o touro, o boi. William Branham, o mensageiro André Luiz diz o touro. 159, o rei Henrique VIII tornou-se rei da Inglaterra. Quantas esposas teve o rei Henrique VIII na Inglaterra? Maria Sanguinária, né? Também sucedeu o trono na Inglaterra. Muita violência na Inglaterra, muita corrupção. E o William Branham fala aqui no 159 que nesse tempo aqui, o tempo de John Wesley na Inglaterra, um homem que estava no cristianismo tinha 4 ou 5 mulheres dentro de casa, fazendo sexo com 4, 5 mulheres. Os calvinistas, principalmente calvinistas, né? Uma vez salvo para sempre, ele dizia: eu não vou me perder tendo 4 mulheres, 4 camas, 5 camas, 4 quartos, 5 quartos. E ele ia na igreja lá e tomava a ceia e o dirigente não falava nada. Porque ele tinha argumento: uma vez salvo para sempre. É igual o Cacu aí. Cacu veio dizendo que é profeta. Cacu veio dizendo que ele é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é Yehoshua, que nem mulher teve. A palavra de Deus manifestou em Shaul, Paulo, que nem mulher teve. E disse que um presbítero e um diácono tem que ser marido de uma só mulher. E Cacu veio dizendo: eu sou Oséias. Eu sou igual a Oséias. Eu posso casar quantas vezes quiser. Dizendo que é igual ao profeta Oséias. Não tem nada a ver, nós não estamos na antiga aliança, estamos na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Aqui a poligamia é condenada, aqui não tem divórcio. Aqui, Marcos 10, 11 diz: se o marido mandar a sua mulher embora e casar com outra, não pode ter outra, não pode ter duas. Comete adultério contra a primeira mulher. Se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, comete adultério contra o seu marido. Se a mulher se separar do seu marido, 1 Coríntios 7, versículo 10, não te case de novo, não tem segundo casamento. Casamento é para solteiros, virgens e viúvos e viúvas. E o marido não repudie sua mulher, 1 Coríntios 7, 10. É isso que eu prego. Esse evangelho do Cacu é o evangelho da cultura africana. Outro dia eu vi um debate de Angola, que lá na África a poligamia é a torta e direita, é frouxa. Aí num debate lá, acho que era do povo seguidor de William Branham, eles estavam falando um costume lá, acho que em Angola, deu até nojo. O sogro tomar banho no banheiro com a nora. O sogro tomar banho no banheiro com a nora. Você vê, a poligamia é aceita em Moçambique, Costa do Marfim, Senegal. Cacu veio autorizando um dirigente de igreja ter 2 mulheres, se as 2 mulheres comportam-se bem, dirigir a igreja. Cacu veio fazendo isso. Só que eu condeno essa prática. Eu condeno essa prática. Está condenada, como John Wesley, vendo um homem com 4, 5 mulheres no tempo dele, lá do rei Henrique VIII, a poligamia. Wesley, diz William Branham, começou a estudar a escritura e à medida que ele ia estudando a Bíblia, lhe foi revelado a santificação. Vocês têm 4, 5 mulheres, polígamos. Pois eu prego Hebreus 12, 14, Wesley pregando: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E eu prego diferente do Cacu. Cacu dizia que um homem tendo 3 mulheres, 5 mulheres, escolhe uma e vai fazer sexo, relação íntima só com uma. Eu já prego diferente. Se você, africano, me ouve e tem 3 mulheres, 5 mulheres, você vai ficar sem nenhuma, se quiser ir para o céu.
Vai ficar solteiro. Porque estás manchado. O adultério, a fornicação já mancha um homem. A falta de virgindade já mancha uma mulher. E eles perdem o direito do santo matrimônio do casamento. E o adultério torna a cama do casal conjugal manchada. E a Bíblia diz que Deus vai, Hebreus 13, versículo 4, Deus vai julgar os adúlteros e fornicados. Então, eu tenho pregado, está em adultério? Tem mais como casar não, vai viver solteiro. Quem vai querer viver solteiro? O preço é alto. Boa vida em ordem. A meia-noite, na hora da meia-noite dentro do Brasil é alto. Eu não prego dízimo. Não tem que dar dinheiro. Não prego dízimo. Porém, prego o verdadeiro matrimônio. Prego contra o divórcio. Prego contra segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Prego que tem que colocar a vida em ordem. E o irmão Branham que diz aqui no 160 que John Wesley salvou o mundo em seu dia. Expressão do irmão Branham. Ou então um profeta mensageiro salva o mundo? Bem, eu não creio nisso. O homem é falho. Agora, eu creio que a palavra de Deus, o Mashiach, é que salva o mundo. E o Mashiach pode estar em um homem, usando a boca de um homem, a vida de um homem. O exemplo, o caráter de um homem que ele tomou para si e fez mensageiro. Mas é o Mashiach que eu acredito que vai salvar o mundo. Esse negócio de dar muito para o homem é profeta, é Deus na terra, o homem é profeta, é a manifestação de Deus, é o Criador na terra, igual o Cacu veio dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a grande águia, eu sou isso, eu sou maior do que William Branham, eu sou maior do que Jesus de Nazaré, eu sou isso. Cacu não é nada. Cacu vai morrer igual todo mortal vai morrer, e a alma dele vai ser julgada. Eu tenho pregado aqui, eu não sou nada e não quero ser nada. Ô, você é profeta? Mensageiro André Luiz, eu não sou profeta, eu não me vejo como profeta. Eu sei que eu sou um pregador, eu devo estar aqui pregando. Mas não sou nada e não quero ser nada. Mas é o irmão Branham que diz aqui. Agora, quem vai pegar essa palavra do irmão Branham e super enfatizar? Wesley salvou o mundo no seu dia. Aqui também o William Branham diz, Lutero salvou o mundo no seu dia. Você vai super enfatizar isso? Para mim, Wesley era um homem humilde. Lutero era um homem humilde. Né? Eles não se viam como salvador da humanidade, não, mas era o que eles pregavam. Era a revelação que eles traziam. Vamos parar de super enfatizar homens, porque homens não são nada, é pó da terra. Moisés, o irmão Branham diz assim, se autoglorificou porque Jeová falou assim, fale com a rocha e ela dará água. Ao invés de falar, ele fez diferente, pegou uma vara e bateu 2 vezes na rocha. Depois, na hora de entrar em Canaã, o Criador Jeová falou, você vê a terra de Canaã, Moisés, mas você não vai entrar. Tu foste rebeldes nas águas de Meribá, né? Eu te dei uma ordem, você não fez do jeito que eu mandei fazer, você fez do seu jeito. Pois vê a terra e morre. E eu, não, Senhor, mas eu dirigi o povo 40 anos, me deixa entrar. Deus falou com Moisés, não discuta, eu não quero ouvir. Você vê que Deus é um ser inteligente? Vai super enfatizar homem, dizer que homem é Deus, que homem tal é grande águia, que homem tal é caminho, a verdade e a vida, que homem tal é seu salvador. Vai, você se perde, esse homem se perde. Então a mamãe vem dizendo 199, e lembre-se, quando a águia finalmente vier, será 1/100% que ouvirá. O que é 1%? Crerá nessa águia, o 7º anjo, nesse mensageiro para o final da era de Laodiceia? Porque o mensageiro vem no final de Laodiceia. Mambrando diz, será 1/100%, não será nem 1% que vai crer. É algumas pessoas que na hora da meia-noite vai crer. Na era da águia. Quantos estão na mensagem de Mambrana no mundo hoje? Eles falam de 1 milhão, 2 milhões de seguidores em tabernáculo. No Congo, tabernáculo Baruti Kossogo morreu com 10 mil pessoas, grande tabernáculo. Em Goiânia, tabernáculo 3 mil pessoas. Belo Horizonte, tabernáculo de 1.000 e tantas pessoas. Pois, irmão Branham está dizendo que quando a águia vier, o último mensageiro do final da era, porque irmão Branham não é o mensageiro do final da era de Laodiceia, não.
Ele morreu em 65. Hoje, Éfaso tem 117, Laodiceia 118. Hoje podemos dizer, estamos no final da era. Mas o que o profeta diz? No quinto selo, eu estou dizendo que os selos, 7 selos, contém a revelação dos 7 trovões. Você não queria saber o que é os 7 trovões? Quando a águia, ou seja, o mensageiro do final da era, como a Brana falou na mensagem, senhores, é esse o tempo. Eu acho que é o 41. E o mensageiro vem no final da era. Não era o William Branham. Como o Willie desenhou as 7 eras e colocou o nome de William Branham. Debaixo da 7ª estrela. Porém, veja aqui a 7ª estrela. Não tem o nome de Branham, o irmão Branham tirou. O que o Willie fez, o pequeno Willie fez. 386, a referência de perguntas e respostas, número 12 de janeiro de 1961. Irmão Branham retira o nome e diz assim: eu não sou esse precursor. Também não sou esse mensageiro. Ele virá. Eu não tenho nada a ver com ele. Olha aqui a prova. E não é William Branham. Não tem o nome Branham debaixo das 7 eras. E a parede que o anjo do Senhor desenhou as 7 eras no tabernáculo Branham, William Collins mandou derrubar. Então é melhor procurar o mensageiro. Porém, o irmão Branham diz assim: será 0,01%. É algumas pessoazinhas. Isso aqui não é para milhões receber. É um grupinho. Não diz a Matitial 25, 5 virgens? Já está dizendo, é pouquíssimo. Aí então vem o 207. Nenhum profeta verdadeiro seria adorado. O mensageiro de qualquer tipo, veja. Porque o irmão está citando lá o Apocalipse, onde João e Ieroná ajoelham diante do anjo. E o anjo diz: não faças tal coisa, Ieroná. Adore só a Deus, não? Esse negócio de adorar o homem, ajoelhar no pé do homem. Cornélio ajoelhou em Atos capítulo 10 nos pés de Kefas, de Pedro. Pedro diz: levanta-te, Cornélio. Eu sou um homem como você. E nas igrejas é tradicional, é tradição. Na hora da oração, de consagrar diácono, evangelista, pastor, presbítero. Ajoelha aí. Não devemos ajoelhar. Quer receber oração para ser curado? Ajoelha aí. Não devemos ajoelhar diante de homem nenhum. Todos são pó da terra. Que negócio é esse de ajoelhar? Cornélio ajoelhou diante de Pedro, Kefas. Atos 10, leia lá: levanta-te. Eu sou um homem como você. E Ioana ajoelhou diante de um anjo. E o anjo diz: levanta-te. Adore só a Deus. Ajoelhar é adorar. Satã não queria que Mashiach ajoelhasse perante ele daria o reino do mundo. Mashiach, e Yahushua diz: vai-te, Satanás. Está escrito: só adorarás o Criador. 214, William Branham diz: não é o profeta que estamos esperando vir. Quando ele vier, não será 1% que crerá nele. É menos de 1%, é menos de 1 centésimo. Não é o profeta que esperamos vir? É alguém, um homem ungido? Mamãe fala aqui com o espírito de Elias. Mas Mamãe diz: não será Elias naturalmente. E seu próprio ministério, está dizendo que esse ministério é enviado para restaurar a este povo caído, através de denominações, de volta à fé original dos pais. Gente, na minha Bíblia não tem Malaquias 4, só tem Malaquias 3, não? Você sabe que Ieroanã, batista no Jordão, converteu o coração dos filhos aos pais. Você sabe que Elias, de Malaquias 3, aqui na Bíblia de Jerusalém, não é 4, ele virá. O Mambrana, quando pregava, dizia: a minha mensagem é Malaquias 4. Porém, na minha Bíblia de Jerusalém está Malaquias 3. Quem é esse Elias aqui? Gente, Apocalipse 11 fala de Elias vindo para Israel quando construírem o terceiro templo. Fala dele pregando por 144 mil. Vou deixar isso aqui como pergunta, eu não vou afirmar. Não seria aquele Elias lá de Apocalipse 11 que vai converter o coração dos judeus israelenses, hebreus de Israel, 144 mil, os filhos de volta aos pais, já que Ieroanã
era Elias que veio e nem os apóstolos souberam que Jeová era Elias. De acordo com Lucas 1,17, o anjo Gabriel disse a Zacarias, seu filho que vai nascer, ficou até mudo, né? De Isabel, tua mulher, converterá o coração dos pais aos filhos. Mas deve vir um Elias para Israel, 144 mil, trazendo os filhos aos pais. Não seria isso, não? Porque que evangelho Elias vai pregar, Apocalipse 11? Para quem ele vai pregar? Não tem outro evangelho. Não tem outra doutrina, até porque os judeus, os 12 apóstolos, Matitial 19, 28, vocês se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Você vê, Martim Lutero tirou a carta de Jacob, de Tiago. Mais 7 livros, Lutero tirou 8 livros. Porque Lutero viu que Tiago obedecia a Torá. Não lê Atos capítulo 15? Kefas, Pedro, Jacob, Tiago e João, João, eles não praticavam a circuncisão? Coisa que eles lá de Jerusalém não impôs para nós, os gentios. Então eles obedeciam a Torá. A lei do profeta Moshe. Mas eles também obedeciam a lei do Mashiach, a Brit Hadashah, que Yehoshua Mashiach pregou. Então eu estou deixando o meu parecer. Você não é obrigado a concordar. Quando esse Elias vier aí, ó, Apocalipse 11, junto com Moisés, um vai pregar a Torá e o outro vai pregar a Brit Hadashah, a lei do Mashiach. Por 144 mil judeus receber. Porque até que os céus e a terra passem, nem uma vírgula, nem um tio se omitirá da lei. Só que agora, os judeus, para ser salvos, não é só a Torá. Os hebreus, os israelenses, 144 mil, eles precisam da Brit Hadashah. Ô, mensageiro André Luiz, eu concordo com você, mas o que você está pregando? Qual é a sua mensagem? Eu não tenho mensagem. Eu sou pregador, na verdade. Mas eu estou pregando isso aqui, ó. Já estou no ponto 544. Eu estou pregando o evangelho da incircuncisão que foi dado a Shaul. Já estou no ponto 444. Isso não é Torá. Não é mitzuvá, mitzuvô. Não é a 603 mitzuvá da lei da Torá. Bereshit, Gênesis. Shemot, Êxodo. Vaikra, Levítico. Me dá números. Devarim, Deuteronômio. Aí tem 613 mandamentos. Moshe, uma das testemunhas, pregará para os 144 mil. Elias, pregará a lei do Mashiach. E você, mensageiro André Luiz, você está pregando o quê? Qual a sua mensagem? Eu não tenho mensagem, não, gente. Eu estou pregando o evangelho de Paulo. Estou pregando a Bíblia toda, mas principalmente voltar às 14 cartas de Paulo. É o que os gentios devem fazer antes de Elias e Moisés virem com a Torá, com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a lei do Mashiach por 144 mil. Nós, os gentios, estamos sendo convidados a voltar às 14 cartas de Paulo. Dá para entender? Eu até quero ler aqui Malaquias 3. Ô, pregador, você está sendo muito fiel à Bíblia, né? Eu vejo que você é um homem que prega com sinceridade, com honestidade. Muito fielzinho à Bíblia, sim. Malahim, capítulo 3, versículo, na minha Bíblia aqui de Jerusalém, é o versículo 23, eis que eu enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Jeová, Yahvé, né? Você quer Yahvé? Tira as vogais do Hashem e coloca entre Yod-He, Vav-He, da Yahvé. Você quer Yehovim? Tira as vogais do Elohim e coloca entre Yod-He, Vav-He, Y-H, W-H, da Yehovim. Você quer Yehová? Tira as vogais do Adonai, coloca entre Yud-He, Vav-He, Y-H, W-H, dará Yehová, e eis que vos envio Elias, o profeta, antes que venha o dia de Jeová, Yahvé, grande e terrível, e ele fará voltar os corações dos pais aos filhos. Isso foi Yehoanã, em Lucas 1,17. E o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. Agora aqui, estou deixando uma pergunta.
converteu o coração dos filhos aos pais. Malahim é um profeta hebreu, de Israel, dos judeus, dos israelenses. Ele está profetizando para Israel. Eu estou dizendo aqui que vem um profeta Elias para Israel, na minha Bíblia, Malahim, Malaquias 3:23. Eu estou tentando ser o mais sincero no meu entendimento de Bíblia. Né? Aí você não está indo por William Branham. Eu vou por William Branham até onde o William Branham está com a Bíblia. Quando eu vejo que o William Branham se equivocou, cometeu erro, aí eu largo o William Branham, eu largo o Lutero, eu largo o Wesley, eu largo o Dwight Moody, são homens de Deus, Hudson Taylor, William Carey, Jonathan Edwards, Adoniran Judson, Dave Livingstone, vou largando, aí eu fico só com Paulo. Se Paulo falou, William Branham falou, eu falo. Mas se Paulo falou e William Branham falou diferente de Paulo, aí eu vou ficar com Paulo. Porque tanto William Branham como Paulo morreu, e eu tenho o direito de seguir ou Branham ou Paulo. Eu já escolhi, eu vou pro Paulo. 544 pontos. Posso enviar pelo seu e-mail, WhatsApp, para você ver o tanto que você está perdido. Que as igrejas estão perdidas nesta hora. 216, essas almas não são as almas da igreja noiva. Né? 220, a igreja já foi levada para cima. Né? Quando vier morrer as almas que falta para completar o quinto selo lá, as almas dos judeus, ainda tem um número de judeus para morrer. 230, José, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, era um homem espírito, era uma águia. Podia interpretar sonhos, né? Aí o Branham vai explicando aqui que Hitler odiava os judeus, né? Mas lá vemos na Bíblia que os próprios irmãos de José, os 11 irmãos, odiavam José. Como vemos na Bíblia que aqueles 2, 3 milhões de judeus do tempo do Mashiach Yoshua, se fala Jesus, mas isso é católico romano, é Mashiach Yoshua, eles odiaram tanto Mashiach Yoshua que mandou crucificar. Né? Lutero chamou os judeus de anticristo. Né? Não é correto. Né? Aqui Lutero fez um pênalti. Um pênalti feio. Né? Porque a Bíblia diz que foi o Criador que cegou a nação de Israel para que eles recusassem Mashiach, e nós, os gentios, Yehoanã 1:12, Evangelho de Yehoanã, capítulo 4, Evangelho 1:12, e todos quanto receberam, veio para os seus não receberam, todos quanto receberam, deu-se o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome. Não é Jesus, é Yehoshua. 247, a irmã Brena vai falar do profeta Balaão, embora ele não cita o nome de Balaão. Como que aquele profeta se pôs lá de pé, falou bem de Israel, tentou amaldiçoar Israel 7 vezes, né? E o anjo do Senhor segurou a boca dele. Mas a boca do presidente Lula, aqui no Brasil, o anjo de Deus não segura. Ele é contra Israel. Eu não sou a favor de Benjamin Netanyahu. Ele está até sentenciado a ser preso pelo Tribunal TPI Internacional de Haia, Holanda, né? Por crimes de guerra, porque as criancinhas estão morrendo na Palestina, em Gaza, né? No Líbano. Né? Eu não sou a favor disso, porque a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não autoriza derramar sangue. E ele está sendo apoiado pelos americanos, pelos Estados Unidos. Né? Então eu não sou a favor de derramar sangue, eu não sou a favor do partido Likud. Eu amo Israel. Eu gosto de Israel porque Israel é o povo de Deus. Eu não vou falar contra Israel. Como aqui no quinto selo, o Mombrano está falando que as almas é Israel, mas o Mombrano tem uma hora que ele vai falar contra os judeus aí, que são os homens de negócio lá de Manhattan, Nova York, que não tem nada de fé. O Deus deles é o dinheiro, né? Como Deus, quem é o Deus do Netanyahu? Mas Netanyahu vai na sinagoga. Netanyahu canta hinos a Hashem. Baruch. Baruch. Netanyahu fala em hebraico. Mas ele não tem nada do verdadeiro criador dele, não. Mata, mas mata para valer. Ele está a serviço dos Estados Unidos, aí,
da segunda besta de Apocalipse 13, né? O Balaão tentou amaldiçoar Israel, o anjo segurou a boca do Balaão, né? Tem muita gente que amaldiçoa Israel e o anjo de Deus não segura a vossa boca. Se vocês, se Deus impedisse vocês de amaldiçoar Israel, porque Bereshit, Gênesis 2, diz que quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Quem abençoar Israel será abençoado. Nunca amaldiçoa Israel, não abra a boca para isso. Mesmo os judeus que não são verdadeiros judeus fazendo atrocidade, eles vão pagar, cada um vai ser julgado. Paulo falou em Romanos 14, 12, 14, cada um vai responder por si mesmo, perante o tribunal do Criador, o trono branco, onde o Mashiach vai julgar os vivos e mortos. Toma cuidado, né? Amaldiçoar o povo de Israel, isso traz uma maldição muito grande, né? 256, eles assassinaram o Messias, o Mashiach, mas não sabia. Eles não sabiam. Paulo disse, se eles soubessem quem era em Corinto, né, que Mashiach Yoshua era o Senhor da glória, nunca teria crucificado. Ele estava oculto em simplicidade. Estava oculto ali, revelado em simplicidade. Eles não podiam reconhecer. Eles achavam que era filho de José, um carpinteiro. Um homem pobre. Né? Como que eles iam reconhecer a nação de Israel tão rica, né? Depois o sangue, e eles foram assassinados em retorno, lembrando dizendo aqui, seu sangue seja sobre nós. A escritura que eu li, Matitial 27, 23, 24, 25, 257 do quinto selo, os judeus foram cegados por Deus. Eles não sabiam que o Mashiach Yoshua era o Senhor da glória, como José, como os irmãos de José fez com José, não? Aquilo se reverteu em bênção, José disse, né? E quando José tira a máscara, mostra que ele era o governador egípcio, mas ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele disse, tudo aconteceu aí para Deus preservar nossas vidas, porque viria uma fome de 7 anos. Já imaginou se José não fosse o governador e José o governador do Egito? Então Deus não faz nada, não permite nada sem propósito. E os irmãos de José chorou, 261, E essas feridas, não lê Zacarias 13, Zacarias 12, Zacarias 11, Zacarias 12. E que feridas são essas no teu peito? Quando os judeus verem Mashiach, né? No tempo da angústia de Israel, Mashiach vai dizer, Mashiach Yoshua, é a lança do soldado romano, né? Que furou meu peito, meu coração, saiu água, saiu sangue de mim. Sangue para salvar vocês, judeus. Sangue para salvar as nações, os gentios, os eleitos. Não é derramado por todos, Matitial 26, 26. É só em favor de muitos. Mas também saiu o Espírito. Por as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eles vão reconhecer, porque ele tem as feridas na mão, no peito. Ele vai salvar Israel no tempo da angústia, não? E essas feridas, quinto selo, 261, 264, judeus, pessoas mais religiosas do mundo, vê o que Deus fez, o Criador, cegou eles propositadamente para que eles recusassem Mashiach e nós hoje pudéssemos ouvir a pregação. Não estou pregando Jesus, estou pregando Yehoshua, Mashiach. Agora sim, é a palavra original. Agora sim, é fora do catolicismo, fora do protestantismo, fora dos pentecostais. Aqui está a pregação da palavra original. 265 do quinto selo. Não são santos, são almas. As almas debaixo do altar clamando por vingança. Né? Que os santos, o Mambrante diz que não clamam por vingança, como Estevão. Estevão era Kadosh, santo. Quando matou Estevão, ele orou, Senhor Yehoshua, perdoa esses judeus cegos por a maldade que eles estão fazendo me apedrejar. Vê? José deu graça aos seus 11 irmãos. Mashiach vai salvar. Vamos vai chamar aqui, ó, no 268, o pequeno Benjamim. Haverá graça para os 144 mil. Ainda que Israel seja como a areia da praia, só o resto remanescente será salvo. Nem todo Israel vai ser salvo.
Muitos que estão lá nem judeu são que tem israelita e israelense que nasceu na terra de Israel, fuma, usa fio dental na praia, as mulheres, biquíni, usa maconha, cocaína, droga. À noite as boates em Tel Aviv e Jerusalém se abrem e homens sodomitas, mulheres lésbicas, as boates, aquilo ali também precisa de julgamento. Está cheio de pecado, mas deve haver 144 mil. Se não tem ainda, vão voltar. Os rabinos estão dizendo, na França, na Holanda, volte para Israel, porque está uma onda de antissemitismo na Europa, né? Mas o pequeno Benjamim vai ser salvo. José não tinha um irmão que ele queria ver tanto, o Benjamim? Cadê o Benjamim? Você conhece a trama que José fez lá para ficar com o Benjamim e fazer os irmãos dele sofrer, não? Pois é, esse pequeno Benjamim é os 144 mil. E essas almas pedem vingança. Elas não aquele lá, Kenessian, do Mashiach Yoshua. Eles são almas de judeus. Os 144 mil vão ser chamados na grande tribulação. Referência 200 e... Deixa eu citar a referência. 277. Serão chamados na grande tribulação. Teus irmãos ainda tinham de ser mortos. Olha aqui a referência, 277. O que significa que esses 144 mil ainda serão chamados na grande tribulação. 279. Também agora observem. Eles têm de ser martirizados pelo anticristo. Eu vejo o Neville dizendo que os 144 mil não morrem. Mas leia 277 do quinto selo de William Branham, 279 do quinto selo de William Branham. É o William Branham dizendo que esses 144 mil tem que ser martirizado pelo anticristo. Mas eu mudo aqui e digo pelo antimachia, pela besta. Tá vendo que, lendo com cuidado o quinto selo, eu achei a referência? O Neville Maia é grande pregador, eu sei que ele é. Mas ele não acerta 100% não. Nem pregar ele está pregando, ele está usando vídeo de 4 anos, 7 anos atrás. Eu não vejo ele pregando na atualidade. Nem sei cadê ele, aonde ele está. Olha aqui a referência, 277, 279, 144 mil são chamados na grande tribulação. Também eles serão martirizados pelo anticristo, pelo antimachia. 279. Há pouco vimos isso e note, é a sua última cavalgada. O cavalo não é amarelo, é esverdeado. É o Islã, aonde ele quebranta esse concerto com os judeus. Olha aí, ó, 279. É a irmã Brena falando, não é eu. Agora há um bando de judeus que são renegados, como há gentios renegados, né? A irmã Brena está falando desses judeus pelo mundo, que só quer fumar, prostituir, adulterar, só quer ficar rico, milionário. Eles não são verdadeiros judeus. Os verdadeiros judeus, Deus pôs seus nomes, diz William Branham no livro Antes da Fundação do Mundo. São 144 mil. E aqui ele estava assassinando, nesse quinto selo, né? Aí morreu 6 milhões no Holocausto, no 310, né? Aí o irmão Branham vai falar de Saul, o rei Saul apostatado, né? Não havia profeta na terra e o rei Saul não sabia o que fazer. Vê? Que sem um profeta na terra, as igrejas não sabem o que fazer, os teólogos não sabem o que fazer, os estudantes da Bíblia não sabem o que fazer. Você sabe quantos podcasts tem no YouTube para você seguir? Rafael Bittencourt, Lamartine Portela, Daniel Lopes, tantas mulheres pregadoras, mas eles não têm chamamento de Deus, é confusão. O anticristo é o Jared Kushner. Não, o anticristo é o Elon Musk. Não, o anticristo é o Bin Salmão da Arábia Saudita. Não, o anticristo é o Bill Gates. Não, o anticristo é o Vladimir Zelensky. Não, o anticristo é esse que está todo mundo tentando acertar. E o Tanto de Sonho, canais que só para contar sonho.
E o tanto de visão? Canais só para contar a visão. E o tanto de EQM? Canais só para contar EQM. Não vê o professor Eduardo, que diz que prega o evangelho da astronomia, das estrelas? Pois é, toda a pregação dele é baseada no EQM. Não, Deus não vai trazer uma pregação baseada em EQM, é falso. Citando livro apócrifo, livro de Atlântico, de bibliotecário, e tanta coisa, eu não aguento, Às vezes vejo para ver se tem alguma coisa boa, mas é uma viagem, é uma baboseira, é bobagem, é besterol. Gente, vamos voltar à Bíblia. O certo é voltar à Bíblia. Não havia profeta e o rei Saul não sabia o que fazer. Não conseguia entender o que fazer. Vai consultar uma pitonisa, né? Uma bruxa. E você vai, sem um mensageiro, um profeta mensageiro, você também vai consultar um bruxo. Um bruxo católico, um bruxo, pregador bruxo, padre católico, um pregador bruxo pentecostal, pregador bruxo da Universal, pregador bruxo da Mundial, pregador bruxo, Batista, bruxo, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, bruxo, Paulo Júnior, você vai consultar bruxos. Eles não têm a palavra original. Então vai igual o rei Saul consultar seus bruxos. Vocês têm as vossas experiências. Não tem salvação, 358. O irmão Breno agora vai contar a experiência dele. Que ele sai do corpo, o corpo está na cama dormindo ao lado da irmã Meda, em Jeffersonville, né, na sua cidade, e ele vê milhões de jovens, mulheres, todas vestidas de branco. O irmão Breno disse que estava todo mundo de vestes, cabelo comprido até a cintura. É o grupo de William Branham, descalças, correndo. Elas abraçam, essas mulheres abraçam o irmão Branham. O irmão Branham diz que não tem excitação, sexo, não há glândulas sexuais naquele corpo. O irmão Branham estava calvo porque o barbeiro, em 374, foi cortar o cabelo e botou ácido carbótico. O irmão Branham ficou sem cabelo. Lá nesse grupo, o irmão Branham vê Hope, a primeira esposa, né? Que não chama ele de marido, mas de querido irmão. E no 394, a voz fala para o irmão Branham, essa voz, né? São os teus convertidos. As pessoas que você nasceu líder na terra, William Branham, e você converteu. 403, o irmão Branham vai dizer que se o grupo dele entrar, também o meu, porque preguei exatamente a mesma palavra. Isto eu disse, onde Paulo pregou, onde Paulo batizou em nome de Jesus. Agora aqui, irmão Branham equivocou. Porque ninguém foi batizado em nome de Jesus lá por Paulo. Onde ele batizou em nome de Jesus. Eu devo dizer a verdade. Mas aqui é uma experiência do irmão Branham nascer nessa dimensão que seja. Mas Paulo nunca batizou em nome de Jesus. A letra J foi inventada em 1524. Os gregos transliteraram para Jesus. Jerônimo transliterou em 483, 86 para o latim Jesus. Depois vem Jesus. O que você está falando é forte. Você não é obrigado a crer em mim. Eu acredito em William Branham. Mas eu não nasci na geração de William Branham. Eu não estou dentro do grupo de William Branham. Eu não faço parte desse grupo aqui. Seria boa coisa fazer parte do grupo de William Branham, não? Pois eu não tenho como fazer, porque o irmão Branham falou na mensagem Redenção pelo Poder 221. Não estarei na próxima geração. Não estarei na geração futura. 233 da cura divina, 19 de dezembro de 1954. Não vou estar na próxima geração, não vou botar obstáculo para a próxima geração, não tenho nada para julgar a próxima geração, vou julgar os homens e mulheres com que vivi. É o que vai contar na ressurreição. Se eu sou um servo de Deus e eu fiz o meu melhor, Deus terá um outro homem quando vier a próxima geração. Então, o irmão Branham está dizendo aqui, lá no céu, no paraíso. Talvez não seja o terceiro céu, porque Paulo foi no terceiro. O irmão Branham chamou isso de sexta dimensão.
Tem a primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão. Estamos nelas, não? O tempo, a luz, a matéria, as ondas de rádio, de internet, de televisão, quarta dimensão. Tem a quinta dimensão, debaixo da terra, o inferno. Tem a sexta dimensão, o paraíso. Essa o irmão Breno foi, mas Paulo foi num terceiro céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Veja que aonde Paulo foi, não foi aonde o irmão Breno foi, não. Se você quiser saber aonde o apóstolo Shaul foi, não foi aonde o irmão Breno foi. E Paulo foi no terceiro céu, primeiro, segundo, terceiro. Ouvi palavras, que a homem um é lícito dizer. Então João ouviu 7 vozes e ia escrever e foi proibido. E Paulo que viu coisas e palavras no terceiro céu que não pôde dizer, virou segredo. É de 7 trovões, né? É 7 trovões? Você não gosta de segredo? O irmão Brano estava na sexta dimensão. O irmão Brano disse que Deus mora na sétima. E Paulo foi ao terceiro céu. E lá o irmão Brana falou, onde Paulo batizou em nome de Jesus, eu batizei. É um equívoco. Sinto muito, seguidor do irmão Brana, mas eu devo lhe dizer a verdade. É um equívoco, é um erro. Paulo batizava em nome do Mashiach Yoshua. Mesmo em Atos 19, versículo 5, quando ele batizou 11, 12 discípulos de Anan Batista, que foi batizado para o arrependimento, eles ouvindo Shaul, Paulo os batizou em nome de Adon. Adon, no hebraico quer dizer Senhor. Adon, Yehoshua, que quer dizer Yahvé, salva. Foram batizados em nome de Yehoshua. Mas tudo bem, é o grupo do irmão Brano. Eu não vou discutir, não? Cada mensageiro tem seu grupo. 404 milhões gritavam, eram milhões. Como hoje, os seguidores do irmão Brano são milhões na terra, é desse jeito mesmo, não? Estamos descansados nisso. Mas o irmão Brano não trouxe o Evangelho de Paulo, 62, Stuttgart, Califórnia, subsinal. Irmão Brano diz que ainda virá o profeta que vai pregar a palavra original. André Luiz, você é esse profeta? Repito, não sou profeta, não quero ser profeta, sou só pregador. Estou esperando esse homem aparecer. Mas você já trouxe 544 pontos do Evangelho de Paulo, qual o problema? Qualquer verdadeiro pregador hoje só pode pregar o Evangelho de Paulo. Eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Você acha que eu estou errado? Meu filho fala assim, não me segue, né? E nem minha mulher me segue. Eu tenho 4 filhos, 3 homens e minha mulher. Tem um que diz assim, papai, do jeito que o senhor está pregando, quando esse profeta vier, não vai ter nada para eu pregar, não, porque o senhor está pregando tudo. Eu disse, eu tenho que pregar, né? Eu tenho que pregar, né? 436, esse selo, quinto selo, elimina a doutrina do som da alma do Smith, né? Um pregador adventista que o irmão Brana gostava dele. O irmão Smith estava errado. O irmão Brana dizendo 442, o irmão Smith estava errado. Não para discordar dele, porque o irmão Brana era educado. Com amor fraternal ele estava errado. Então, com amor fraternal, eu tenho mostrado que o William Brana equivocou-se. Mas ele não deixa de ser mensageiro da tarde. Não deixa de ser profeta. Não deixa de ser vidente. Não deixa de ser homem de Deus. Porque Lutero também equivocou. Errou. Em trazer Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém hoje deve ser a palavra original. Olha, 1 minuto e 23, eu não queria estender tanto. Esse é o quinto selo, aí vem o sexto e o sétimo selo, aí finaliza, né? As revelações dos 7 trovões estão contidas nos 7 selos do Apocalipse pregado por William Branham, que o Criador Jeová e o seu filho Yehoshua abençoe mais essa pregação sobre o quinto selo. Amém.